Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando o nosso Dialogando com Jefferson Lima nesta quinta-feira chuvosa na noite de Aracaju, e a todos e todas, inclusive, que não são da nossa cidade, mas que estão acompanhando a nossa interatividade através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, esse momento novo que nós construímos no ano de 2019. O nosso último Dialogando com Jefferson Lima de 2019 é muito especial porque nós vamos falar um pouco aqui da retrospectiva. Hoje nós não temos nenhum convidado, nenhuma convidada. Nós já tivemos 3 Dialogando com Jefferson Lima, e relembrar aqui um pouco para vocês, o nosso primeiro, que foi o tema da consciência negra, no mês de novembro, que foi o nosso primeiro Dialogando, que contou com a presença do nosso professor e companheiro Ilziver e da nossa companheira Iva Maiara, uma liderança comunitária do bairro 17 de Março. Nós tivemos o nosso segundo Dialogando com Jefferson Lima, com a presença do nosso companheiro Márcio Macedo, atual vice-presidente nacional do PT e pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um momento importante que ele conversou sobre a realidade de Aracaju, o processo do Congresso Nacional do PT e a liberdade do nosso presidente Lula. E o nosso terceiro Dialogando com Jefferson Lima foi muito especial, que foi da pauta das mulheres, a luta das nossas companheiras, a luta contra o machismo, a luta pela igualdade de gênero na sociedade, na política e nos espaços de poder, e que contou com a presença de 2 grandes companheiras importantes do movimento social do Partido dos Trabalhadores. Do PT foi a nossa companheira Cissa, a nossa secretária Larissa Carvalho, e do movimento social, a nossa companheira que é da direção nacional do MTST, a nossa companheira Isadora Brito. Então foram momentos importantes que nós iniciamos no mês de novembro o nosso Dialogando com Jefferson Lima, e hoje nós estamos encerrando esse primeiro momento do ano de 2019 com o nosso 4º programa e falando um pouco da nossa retrospectiva. O Dialogando ele surgiu, e aí eu quero agradecer muito a parceria de companheiros que vocês não conhecem, aliás, alguns conhecem, mas que não estão aqui e não vão participar daqui do meu lado, no caso eu, como estou aqui conversando com vocês, que são os companheiros Ramon, os companheiros Nicolas, companheiro Felipe, companheiro Gustavo, Ivo, são companheiros que estão ajudando nesse Dialogando, que estão ajudando nessa interatividade através do Instagram e através do Facebook. Então falar de 2019 é falar de um ano muito difícil. Falar de 2019, inclusive eu quero que vocês possam refletir um pouco de como é que foi o ano de 2019. Não foi um ano fácil. Vocês lembram que nós iniciamos o ano de 2019 com a posse do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E muitos, uma grande parte da população brasileira falava que chegou a hora de mudança no Brasil, que tinha chegado a hora de um governo que ia transformar o nosso país. E não é isso que nós estamos vendo. A população e vocês internautas que estão acompanhando a nossa live, o nosso Dialogando, estão percebendo que é um governo que vem desmontando as políticas sociais do nosso país. É um governo xenófobo, é um governo racista, é um governo que tem impregnado na família do presidente um sistema de corrupção muito grande, através das milícias, através da rachadinha e através do famoso Queiroz, que inclusive nesta semana, ontem inclusive, teve uma operação do Ministério Público Federal, e foi uma ação muito forte, e que o atual senador Flávio Bolsonaro está muito preocupado porque ele sabe de todo o crime que ele e toda a família do Jair Messias Bolsonaro cometeu. Então o ano 2019 foi um ano de desmonte da política da educação, é importante a gente frisar isso. Teve um corte de mais de 5 bilhões na educação brasileira. O Ministério da Educação hoje tem um ministro que não tem a mínima competência para estar gerindo um ministério tão importante, um ministério que transformou a vida das pessoas. A população que está nos assistindo lembra bem do ProUni, do FIES, do sistema de cotas, da expansão das universidades, e tudo isso está sendo desmontado pelo atual governo federal numa lógica de disputa de narrativa e de disputa ideológica dentro do Ministério da Educação. Programas que transformaram a vida do nosso povo está sendo desmontado neste exato momento
no Ministério da Educação. Quem é da Universidade Federal de Sergipe, que recebe bolsas, sabe bem do que é que eu estou falando. Quem é das outras universidades federais, dos institutos federais aqui do nosso estado e a nível do Brasil, sabe bem do que eu estou falando. Inclusive aconteceram diversas mobilizações, diversas manifestações durante o início do ano de 2019. Nós, inclusive, estávamos nas ruas aqui de Aracaju, na defesa do Ministério da Educação, na defesa da nossa universidade, na defesa do mínimo de investimento que a Constituição determina através da educação para a gente poder transformar a vida do nosso povo. Uma outra área que foi extremamente atacada pelo governo federal de Jair Bolsonaro foi a área da cultura. O Ministério da Cultura foi desmontado, o Ministério dos Direitos Humanos foi desmontado, as políticas de juventude no atual governo hoje não existem. Eu que fiz parte da Secretaria Nacional de Juventude na época do governo Dilma, que acompanhei todo esse processo de emancipação da nossa juventude, de criação de programas e políticas públicas para a nossa juventude, a gente fica muito preocupado com o que esse governo vem fazendo em áreas que são de extrema importância para a nossa juventude, a área de direitos humanos e a área da cultura. A cultura hoje, o Ministério praticamente não existe. O Ministério que não financia mais as políticas culturais no Brasil, o Ministério que persegue os setores culturais e as manifestações culturais no nosso país, e o Ministério que não valoriza as culturas regionais, a diversidade regional e a diversidade cultural no nosso país e aqui também no nosso estado. Então, foi um desmonte que afeta principalmente as novas gerações brasileiras, a nova geração de brasileiros e brasileiras em relação à política de cultura, em relação à política de direitos humanos, em especial a política de juventude. Falar também aqui que é muito importante do desemprego, que aí é algo muito preocupante, que é a precarização do nosso trabalho e o desemprego que atinge mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Quando a gente fala em 20 milhões, a gente não tem dimensão do que isso significa. Mas se você que está nos assistindo aqui agora parar para observar, pode ter certeza, tem no mínimo uma pessoa na sua família desempregado ou desempregada. Algo que não acontecia há muito tempo no Brasil. Vocês lembram muito bem, na época do governo Lula, na época do governo da presidenta Dilma, nós tínhamos pleno emprego no Brasil. Nós conseguimos construir políticas que proporcionaram para a população brasileira opção diversas de emprego e de trabalho no nosso país. A juventude tinha oportunidade. A juventude adentrava na universidade através das políticas de inclusão da educação e depois saía da universidade com oportunidade para poder trabalhar, com oportunidade para poder desempenhar aquilo que aprendeu nas salas de aulas das universidades federais e nas salas de aulas dos institutos federais do nosso país. E o desemprego hoje é algo muito preocupante, porque cada vez mais nós temos o fenômeno da uberização no Brasil. Nada contra os Ubers, nada contra os motoristas de aplicativo, mas a gente sabe das dificuldades que ele vem passando, da taxa elevada que é obrigado a pagar para sustentar um sistema que não se preocupa com o trabalhador, que não tem vínculo de relação nenhuma, e o nosso país, através do atual governo federal e através de uma parte significativa do Congresso Nacional, não apresenta nenhuma alternativa. Você acha justo um jovem de 20 anos pegar sua bicicleta e trabalhar mais de 12 horas por dia, 7 dias na semana e ganhar um salário mínimo? Um jovem que, por exemplo, é formado em engenharia, um jovem que é formado em diversas áreas humanas, um jovem que é formado em cursos que foram cursos importantes ao longo da nossa história e que hoje não tem a mínima oportunidade de emprego. Eu sei que muitos, inclusive, que estão nos assistindo hoje sabem dessa realidade. A uberização vem precarizando cada vez mais os postos de trabalho no estado de Sergipe e no Brasil. E o governo federal não apresenta nenhuma política pública para isso. O que a gente mais vem observando são jovens com bicicletas, com um equipamento nas suas costas, pegando sol, chuva, com risco de acidente de trabalho, com risco da violência, que a segurança pública no Brasil não avança e não melhora, e a gente vê cada vez mais a juventude perdendo a oportunidade. Esse jovem que já foi o elo transformador do nosso país na época do governo do nosso presidente Lula, que a juventude potencializava a economia do Brasil, e hoje a juventude é tratada como um problema do governo federal que não apresenta solução
para a nossa juventude, em especial para a juventude mais pobre, para a juventude das periferias das nossas grandes cidades, a juventude negra, e ainda mais falar em juventude negra é falar em repressão, né? É o que a gente mais acompanha desse governo federal. A violência contra o jovem pobre do nosso país, a violência contra as mulheres, a violência contra os indígenas. Tudo no atual governo de Bolsonaro se resume à arma, a ódio e a violência. É isso que o Brasil quer? É isso que nós queremos para nossas futuras gerações? É isso que nós queremos para as famílias e para as pessoas que estão lutando para poder transformar o nosso país? Inclusive, eu quero que você faça essa reflexão. Nós estamos chegando no período natalino, nós estamos chegando no período de final de ano, é o período de aproximação das famílias, é o período de ter mais relação com os amigos, com as amigas, com os familiares. Pense bem no Brasil que nós estamos construindo com esse governo federal, um governo que não mostrou para que veio, aliás, já vem mostrando para que veio, para desmontar as políticas do nosso país, para entregar, e aí eu quero tocar em outro assunto, e conversar com os trabalhadores da Petrobras, conversar com as trabalhadoras das empresas estatais do nosso Brasil, um governo que entrega a nossa riqueza. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum país de primeiro mundo, setores estratégicos como água, como combustível e várias outras áreas, como o setor de inteligência do país, são entregues para a iniciativa privada ou para empresas estatais de outros países. O Brasil é o contrário. O atual governo de Bolsonaro, ele está vendendo a nossa riqueza. Vendeu o pré-sal, está vendendo a Petrobras, está querendo vender aqui no estado de Sergipe a Fafem, está querendo vender os Correios, está querendo vender diversas empresas públicas do nosso Brasil, que são empresas que geram oportunidades para o nosso povo e que são empresas que geram riqueza para o Brasil. Está querendo privatizar a Eletrobras, privatizar a Embraer, privatizar os setores mais estratégicos do nosso país. É isso que o atual governo Bolsonaro vem criando no Brasil e nós não podemos aceitar isso. Privatização não leva a lugar nenhum no Brasil. Privatização só leva para o desmonte das nossas políticas. Privatização só leva para o desemprego. Privatização só leva para que o país perca a nossa soberania. E tudo isso está em jogo no atual cenário do governo federal. Só para vocês terem uma ideia, quando fala em privatização da Petrobras, para nós do Nordeste, a Petrobras ela movimenta mais de 40% da nossa economia. Quem mora no Nordeste, vocês que são do estado de Sergipe estão nos acompanhando, eu que sou daqui de Aracaju, do estado de Sergipe, a gente sabe da importância da Petrobras na vida das pessoas, nas famílias, o que a Petrobras proporciona, os cursos de qualificação, a valorização da cultura, o investimento na educação, na saúde, o investimento na ciência e tecnologia, tudo isso através dessa empresa que é exemplo para o mundo todo, mas que o governo Bolsonaro quer vender e destruir, quer entregar nem a preço de banana, quer entregar tudo para aqueles e aquelas que querem dominar o nosso país e querem transformar o Brasil numa republiqueta. Nós não podemos aceitar isso. Por isso que o ano de 2019 foi um ano de muita luta. Todo mês tinha mobilização, todo mês tinha luta social, todo mês tinha enfrentamento, todo mês teve diálogo com a sociedade, para que o povo pudesse entender o risco que nós estamos sofrendo com o atual governo de Bolsonaro. Eu quero aqui falar de outro assunto muito importante e muito triste, principalmente para nós dos estados, para nós que somos nordestinos, dos novos estados do Nordeste. O derramamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro, que até hoje o governo federal em nenhum momento apresentou uma solução imediata para minimizar esse crime ambiental e até hoje não apresentou os responsáveis por este crime ambiental. Por que será? O que é que está por trás de tudo isso? É o enfraquecimento da nossa empresa Petrobras para justificar a venda? Ou é algo que a gente ainda não consegue perceber e a gente não conseguiu ainda descobrir? Mas pode ter certeza, a verdade vai aparecer em algum momento da nossa história, esse crime ambiental de derramamento de óleo nas praias nordestinas. O governo, em vez de fazer o enfrentamento, em vez de cuidar do meio ambiente, em vez de minimizar o crime ambiental nas praias de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, nas praias da região Nordeste, o governo Bolsonaro foi fazer disputa ideológica contra a Venezuela,
disputa ideológica contra ONGs, disputa ideológica contra o Partido dos Trabalhadores, e em nenhum momento se preocupou em ajudar os estados com financiamento, com equipamento, com infraestrutura necessária para poder minimizar a distribuição do óleo nas praias da nossa região e para poder também minimizar esse crime ambiental, para poder apresentar soluções, para poder cuidar da nossa natureza, valorizar os nossos estados, proporcionando investimento para que os estados pudessem ter uma relação com o governo federal e construir saídas em relação ao derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Nós fizemos nossa parte. Eu participei aqui com vários companheiros e companheiras de mutirão de limpeza nas praias de Aracaju, para que a gente pudesse, e a população reagiu. Vocês que acompanharam as redes sociais, vocês que acompanham os programas de TV e todas as redes sociais, perceberam que a população reagiu e fez a sua parte, o povo fez a sua parte para poder limpar o mínimo possível das praias da nossa região, e o governo federal de braços cruzados, em nenhum momento fez nenhum movimento, em nenhum momento apresentou soluções para essa questão muito importante do nosso país. E na região norte, que nós não podemos esquecer, eu sei que tem muitos companheiros e companheiras da região norte acompanhando a gente, teve as queimadas na floresta amazônica. Uma queimada que todos nós conhecemos, dos grileiros, queimada dos grandes fazendeiros, queimada para afastar e expulsar os indígenas, os quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos. O que foi que o governo Bolsonaro fez? Foi brigar com as ONGs, foi brigar com a menina Greta, que ganhou um prêmio internacional, e não tomou nenhuma decisão e nenhuma atitude em relação às queimadas na nossa Amazônia. Fez luta ideológica mais uma vez, e nós perdemos uma grande parte da nossa riqueza, da nossa floresta, das nossas águas, da nossa fauna, da nossa flora, infelizmente, porque é um governo negligente e é um governo que inclusive estimula as queimadas no Brasil. Todos vocês lembram o que é que o governo Bolsonaro fazia na época da campanha, dizendo que ia estimular as queimadas, dizendo que ia expulsar os indígenas, dizendo que ia expulsar os quilombolas, os ribeirinhos, para poder entrar com a força do agronegócio, com a força do capital e destruir as nossas riquezas. E a nossa principal riqueza, que é a Amazônia brasileira, que é o sonho de consumo de todo mundo, e que nós temos a liberdade e o direito de cuidar dela, e que nós não estamos fazendo isso. Então tudo isso, um pouco de um resumo de um governo de desmonte, um governo que, na minha avaliação, não apresentou nada de bom, nada de positivo. E por fim agora, a reforma da Previdência. O que falar dela, né? Uma reforma que acaba com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de se aposentarem. Acaba com programas que cuidam da vida das pessoas, como o BPC e vários outros programas, que esse era o objetivo do governo federal na época que encaminhou a proposta de reforma da Previdência, feita pelo Paulo Guedes, que é o atual ministro, que destruiu o Chile alguns anos atrás e que hoje tem o objetivo de destruir o Brasil e de fortalecer as grandes corporações em detrimento da vontade do povo, em detrimento da necessidade do povo do nosso país. Então nós precisamos ficar atentos aos próximos anos desse governo. Um governo impregnado de corruptos, na sua família inclusive, de milicianos, que tem conexão com a morte inclusive de Marielle Franco, a ex-vereadora do PSOL, que foi assassinada, e até hoje não se descobriu quem foram os mandantes do crime, mas pode ter certeza, vai aparecer. E cada dia o cerco está se fechando para a família Bolsonaro e para a família de milicianos que eles coordenam no estado do Rio de Janeiro e agora coordenam no Brasil. Um governo que sua base parlamentar está toda desmontada e destruída, um governo que não tem compromisso com nenhuma política social, um governo que acabou com um programa como Minha Casa Minha Vida, que cuidava da moradia popular no nosso país, proporcionando acesso à casa para as pessoas. O governo acabou com esse programa. Um governo que acabou com o aumento e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Hoje, um governo que não valoriza a política do salário mínimo no Brasil. E o governo que está destruindo tudo aquilo que foi bom e que foi construído ao longo dos governos do PT, de Lula e de Dilma. Mas nem de tristeza, nem todo o ano de 2019
foi um ano de tristeza. Foi um ano também de muita luta, um ano de muito amor, um ano de muita vontade de liberdade. E essa liberdade representa na figura do nosso presidente Lula. A liberdade daquele que cuidou da nossa gente. Olha como a história é forte no ano de 2019. E os livros de história vão mostrar muito isso para os nossos filhos, para as nossas filhas, para aqueles e aquelas que vão estar lendo a história de 2019. Ao mesmo tempo que surge no Brasil um governo que nega a liberdade do nosso povo, um governo impregnado pela corrupção e pela repressão, um governo que não valoriza as políticas sociais do nosso país, o povo lutou, o povo conseguiu a liberdade do nosso presidente Lula. E a liberdade de Lula significa uma esperança de dias melhores para o Brasil, uma esperança de momentos melhores para o nosso povo. O dia que Lula foi solto foi um dia de alegria para o povo brasileiro, foi um dia de silêncio para aqueles que não defendem a democracia no Brasil, para aqueles que defendem a repressão, que defendem o AI-5, que defendem intolerância religiosa, que quer matar o povo, que acha que tem que dar arma para o povo. Mas quem quer paz, quem quer amor, quem quer justiça social e igualdade entre os povos, ficou muito feliz com a liberdade de Lula, porque Lula representa tudo isso. Lula representou na sua luta do movimento sindical, Lula representou na fundação do Partido dos Trabalhadores e nos diversos movimentos sociais que ele ajudou a fundar, e Lula representou no período de redemocratização e depois na sua chegada à presidência da República. E a liberdade de Lula foi a vitória daqueles que acreditam na democracia. Porque todos e todas vocês sabem muito bem, Lula foi um preso político, Lula foi perseguido por um juiz que hoje é ministro de um governo da corrupção e o juiz não fala nada em relação a isso. Um juiz que ganhou um prêmio, prende o Lula, tira o Lula do jogo porque o melhor jogador ia ser campeão nas eleições de 2018 para poder eleger o Bolsonaro, e ele negociou antes do resultado eleitoral a sua ida para o Ministério da Justiça e negociou a sua tentativa de ida para ser ministro do STF. Então tudo isso 2019 conseguiu revelar. As mensagens do Intercept, as mensagens vazadas e as conversas dos procuradores do Paraná, em especial Dallagnol, as mensagens trocadas pelo Dallagnol e pelo juiz Sérgio Moro e pelos outros diversos procuradores, escancararam aquilo que boa parte da população já sabia. Lula foi um preso político e o único objetivo da prisão de Lula, que ele não cometeu crime nenhum, foi tirar ele do processo das eleições de 2018. Porque todos e todas sabiam, inclusive o juiz Sérgio Moro, inclusive os grandes meios de comunicação que sustentaram isso, inclusive o atual presidente Bolsonaro, que se Lula fosse candidato, ele teria sido eleito. Nós não tivemos o Lula candidato, mas nós tivemos o Fernando Haddad. E olha a votação que ele teve. Olha a força que o Haddad representou na política brasileira. E tudo isso é fruto da construção do Partido dos Trabalhadores, da construção dos movimentos sociais e da construção especial do nosso presidente Lula. Eu fiquei muito emocionado de encontrar com o Lula em Salvador, uma semana depois da sua liberdade, de encontrar um homem forte, um homem sabendo da sua responsabilidade, um homem que jamais se entregou a qualquer tipo de acordo que muitos, inclusive, quiseram impor para ele. Ele disse: eu só saio da cadeia com minha imagem limpa, eu sou inocente e nós vamos conseguir anular todos esses processos. Semana passada, a própria Justiça Federal inocentou o presidente Lula e todas as pessoas que foram condenadas, que foram denunciadas no tal processo do quadrilhão. Lembra daquele PowerPoint grande que o Dallagnol criou naquele momento, criando uma espetacularização e dizendo que o PT era uma organização criminosa? Acho que vocês lembram disso muito bem, vocês que estão nos acompanhando. Pois é, não teve muita repercussão semana passada, mas o juiz federal inocentou Lula, Dilma e todas as pessoas que foram denunciadas naquela época pelo procurador Dallagnol. E agora, quem é o culpado de fato? Quem vai pagar por toda essa perseguição
e por toda essa injustiça contra essas pessoas. Então a liberdade de Lula significa muito isso. Encontrar com ele foi um momento de muita felicidade. Encontrei com ele em Salvador, inclusive postei as fotos nas redes sociais, vocês que nos acompanham puderam ver a foto, como ele está firme. Encontrei com ele também em São Paulo, durante o 7º Congresso Nacional do PT. Foi um momento muito importante a gente falar disso, para quem é de esquerda, para quem acompanha o Partido dos Trabalhadores. Nós conseguimos a reeleição da nossa presidenta Gleisi e vamos montar uma direção forte no próximo período. Estamos estimulando candidaturas próprias nas capitais, a renovação dos mandatos de vereadores e vereadoras nas capitais e nos diversos municípios do nosso país. E o Congresso Nacional apontou muito para esse caminho. Uma unidade de centro-esquerda no Brasil, uma unidade com os movimentos sociais. E a presença de Lula foi muito importante porque ele ajudou a construir todo esse roteiro. Então Lula está livre e foi um marco no ano de 2019. Depois de mais de 580 dias, nós conseguimos a liberdade daquele que jamais deveria estar preso. Era para ele estar hoje na cadeira de presidente. E tudo isso que eu falei, de negativo em relação à educação, à cultura, à repressão contra a população brasileira, o desemprego, as privatizações e várias outras questões que vêm acontecendo no Brasil, se Lula estivesse como presidente, nada disso estaria acontecendo. O povo hoje tem saudade de Lula. O povo hoje não tem o que comer, infelizmente. O preço da carne virou algo de riqueza no Brasil. Olha que algo assustador. A carne que sempre foi, no governo Lula e Dilma, algo muito importante que existia no prato das pessoas, hoje não tem mais. Por quê? Porque o preço da carne subiu. Porque o mais importante para as pessoas, para esse governo, é tirar o bom alimento do prato das pessoas do nosso país e exportar para outros países e deixar o que é de ruim aqui. Por isso que a carne está cara, o bujão de gás está caro e quase que eu esqueço da gasolina. A tão comentada gasolina durante o governo Lula e Dilma. Eu lembro até hoje, R$3,80 gasolina estava. Aconteceu uma grande manifestação no Brasil, um boicote aos postos de combustível, criaram um adesivo extremamente machista, um adesivo criminoso contra a presidenta Dilma. Tem até um vídeo que rola muito nas redes sociais de uma mulher gritando no posto de combustível, xingando a presidenta Dilma, e hoje ela sumiu. Essas pessoas sumiram. E hoje a gasolina bateu R$5,80 no estado do Rio de Janeiro. Gente, R$5,80. R$2 a mais do que era na época do governo do PT. E eu fico observando o silêncio de muitos, o silêncio daqueles que não têm mais coragem de defender o indefensável. Então tudo isso de negativo que aconteceu no Brasil, se Lula tivesse sentado na cadeira de presidente, nós não estaríamos vivendo esse momento. Então é muito importante vibrar no ano de 2019 a liberdade do nosso presidente Lula, a sabedoria que ele está hoje, o papel que ele compreende que ele está exercendo e como ele vai poder ajudar a unificar o nosso Brasil. Unificar o Brasil com aqueles que pensam no Brasil. Não é unificar o país com quem não tem compromisso com a nossa gente. É unificar com o campo progressista, com o campo democrático, com o campo popular, com as pessoas que querem de fato colocar o país em outro patamar, em outro momento. Lula tem essa responsabilidade, claro que não só ele, mas todos e todas que acreditam no Brasil, que acreditam na nossa democracia. É muito importante a gente colocar essa vitória do povo brasileiro em relação à liberdade do nosso presidente Lula. E eu quero também destacar aqui o ano de 2019 no nosso continente, na América Latina, as grandes manifestações, as mobilizações que aconteceram, a chama que foi acesa novamente no Chile, no Equador, na Argentina e em diversos países do nosso continente que não aguenta mais uma política liberal, uma política de desmonte do Estado, dos seus países, uma política de desemprego, uma política de austeridade. E eu quero aqui pegar o exemplo do Chile, pelas mobilizações sociais que aconteceram, que enfrentaram naquele momento um governo que estava perseguindo os direitos do nosso povo, na verdade do povo chileno. E eu quero também registrar aqui a vitória na Argentina. Para nós,
democratas brasileiros, a vitória na Argentina significa muito. A vitória de Alberto Fernandes com Cristina Kirchner acende no nosso continente uma necessidade de transformação. Todos vocês lembram, e todas que estão nos acompanhando, o que significava o governo Macri, que era o presidente na época, para o atual presidente do Brasil, Bolsonaro. Muitos brasileiros, inclusive os liberais, usavam o governo Macri como exemplo de sucesso no nosso continente. E a população deu o seu recado. A Argentina está sendo desmontada, estava sendo desmontada pelo governo Macri. O desemprego aumentando, a fome voltando. Bem parecido com o que está acontecendo no Brasil a partir do governo Bolsonaro. E na eleição, neste ano de 2019, no mês passado, agora de novembro, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner conseguiram uma vitória muito importante. Então veja a responsabilidade que nós temos, brasileiros e brasileiras. A necessidade de lutar pelo nosso país. Foi isso que o povo argentino fez. Foi isso que o povo daquele país proporcionou para o restante da população. Não desistiu de lutar, não desistiu de acreditar na Argentina e conseguiu uma eleição muito importante. Então, meus companheiros e minhas companheiras, nós tivemos um ano de 2019 muito intenso, não só no processo de luta, no processo de mobilização, mas um ano também muito triste, um ano de muita negatividade, um ano de muito baixo astral, um ano que o desemprego, o ódio, a violência e a volta da fome no país transformou o Brasil em um país que o mundo não reconhece mais. Aquele país que o mundo olhava e dizia que é um Brasil de transformação, hoje não existe mais, infelizmente. Mas a responsabilidade está nas nossas mãos. Nós não podemos desacreditar no nosso povo, nós não podemos desacreditar na democracia e nós temos que continuar lutando, acreditando naquilo que é mais importante, na igualdade, na justiça social, no respeito às minorias, na unidade do campo democrático e popular do nosso país e combater firmemente qualquer retrocesso que esse governo queira implementar no Brasil. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero terminar o nosso Dialogando com Jefferson Lima. Nós já temos quase 40 minutos. É sempre bom porque, mesmo essa retrospectiva que a gente não tem nenhum convidado e convidada, o clima é de muita interatividade, de muita participação e a gente consegue conversar com todos e todas, para que a gente possa refletir neste final de 2019. Nós estamos hoje no dia 19 de dezembro de 2019. 19 de dezembro de 2019. Nós estamos chegando já no Natal, nós estamos chegando no Réveillon, no Ano Novo, iniciando o ano de 2020. Um ano muito importante. É um ano de eleição municipal, tanto em Aracaju, quanto em todos os restantes do município do nosso país, para a gente poder se preparar para o embate de 2020. E fica atento quem de fato é do grupo de Bolsonaro e quem de fato é do nosso grupo, do grupo da democracia, do grupo da igualdade, da justiça social e da oportunidade para todos e todas. Então, quero desejar um feliz ano novo para todas vocês, para todos vocês, que vocês possam ter um encontro entre as famílias, um encontro entre os povos, que a política de solidariedade, a política de amor e de paixão possa prevalecer neste ano de 2019, neste ano que está se encerrando agora nesse momento. Um Feliz Natal, dia 24 para o dia 25 é o Natal. Para quem é cristão, é o nascimento de Jesus. Para quem acredita nessa crença, possa fazer as suas orações, possa refletir sobre todo esse momento que o Brasil vem vivendo, que a gente possa acreditar mais no amor. Esqueça o ódio, esqueça a violência, esqueça tudo de negativo que esse governo federal representa e que algumas pessoas querem implementar no Brasil. Então, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2020 de muitas vitórias e de muitas conquistas para o povo brasileiro. Nós estamos encerrando o nosso último Dialogando com Jefferson Lima de 2019. Nós vamos retornar o mesmo Dialogando com novos convidados e convidadas a partir de janeiro de 2020. Ao longo desse período, nas nossas redes sociais, nós vamos estar divulgando qual será o nosso próximo tema e qual será o nosso próximo debate no Dialogando com Jefferson Lima. Então, Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos e todas que estão nos acompanhando. Uma boa noite para vocês.